sempre, né? Quem se sentir à vontade para falar, para abrir a câmera, para mandar mensagem no chat durante a gravação, pode ficar à vontade, tá? Quem preferir ficar só ouvindo, também não tem problema. Após a apresentação aqui do conteúdo, a gente abre para a nossa discussão, tá? Então, deixa eu ajeitar aqui o outro aparelho, porque aí eu acompanho as mensagens no chat e quem estiver solicitando a entrada. Bom, este é o nosso sexto encontro, o encontro do dia 24 de agosto, e o objetivo deste encontro é a gente começar a pensar uma forma de construir sem política, que é o que dá nome ao nosso encontro, né? Estamos no módulo 2 de Antropologia, Sociologia e Política, e o que seria essa construção sem a política? Mais especificamente, como vocês puderam ler no texto do Ailton Krenak, né? Essa ideia de superação de uma estrutura política hierárquica, né, que está absolutamente corrompida, né, pelo próprio sistema capitalista neoliberal. Mas antes de chegar na resposta ou na proposição do Ailton Krenak, nós vamos iniciar a leitura do texto da sustentabilidade do Leonardo Boff, que é este aqui, tá? Sustentabilidade. Depois a gente vai para o futuro ancestral. Bom, sem mais delongas, vamos para a leitura do texto, Leonardo Boff, Sustentabilidade. O que é e o que não é. Esse texto do Leonardo Boff, ele é bem interessante. Por que razão? Porque ele faz uma apresentação conceitual, né, da história do conceito de sustentabilidade, né, desde o momento em que ainda nomeava-se desenvolvimento sustentável, e desde muito antes disso, tá, até a proposição do que se entende por sustentabilidade nos dias atuais, né? E nós temos críticas, inclusive, a esta noção de sustentabilidade, né, atual, que o próprio Leonardo Boff apresenta. Isso a gente vai ver também. Bom, o que nós temos aqui, então? Nós temos um conceito, tá? E algumas perguntas que iniciam a nossa reflexão, tá? O primeiro questionamento é esse: como que nós podemos organizar uma aliança de cuidado com a Terra, com a vida humana e com toda a comunidade de vida, e assim superar os riscos? Os riscos referidos são os riscos com os quais nós temos que lidar. Isso está logo na introdução do livro. Eu trouxe alguns trechos do livro inteiro, porque vocês leram só o final dele, os tópicos, os capítulos finais do livro. Então, eu trouxe alguns trechos da introdução, né, e dos capítulos iniciais para sintonizar. Ele apresenta já uma série de problemas, né? Aquecimento global, poluição dos rios, dos mares, desmatamento, né? Extinção de espécies. Então, esses são os riscos referidos que ele coloca. Então, e aí ele faz a pergunta: como que a gente pode organizar uma aliança de cuidado? Essa palavra é interessante, né? E a gente guarda ela porque no final do encontro de hoje a ideia é a gente debater exatamente a possibilidade de construir uma aliança de cuidado dentro de uma estrutura de sustentabilidade. Será que isso é possível? Ou será que a gente precisa romper, inclusive, com essa noção de sustentabilidade? Então, guardem essa noção aí de aliança de cuidado, tá? Mas é interessante que ele já coloca com a Terra, com a vida humana e com toda a comunidade de vida. Comunidade de vida é o nome que ele vai dando a todos os seres vivos, né? E ampliando o escopo, porque a gente tem estudado aqui a tudo o que existe, né? Neste sentido aí, desta ontologia do aqui e agora, como a gente tem visto, né? Essa ontologia na qual o cosmos é composto de tudo. Então, a vida também nos rios, nas montanhas, no ar. Bom, sustentabilidade significa, ele põe logo de cara um conceito, não um conceito, mas o significado da sustentabilidade. Ele diz o quê? Sustentabilidade significa o conjunto dos processos e ações que se destinam a manter a vitalidade e a integridade da Mãe Terra. Até aí não há nenhuma problemática, né? Manter a vitalidade, a vida e a integridade desta Mãe Terra, tá? Que é Gaia também, como ele vai chamar no texto. A preservação de seus ecossistemas com todos os elementos físicos, químicos e ecológicos, até aí maravilhoso, que possibilitam a existência e a reprodução da vida.
E aí, após essa vírgula, começa a problemática. Vejam o que diz a noção, a ideia, o sentido de sustentabilidade. Né? O atendimento das necessidades da presente e das futuras gerações e a continuidade, a expansão e a realização das potencialidades da civilização humana em suas várias expressões. Qual é a problemática que já surge aí? Primeiro, esta noção de necessidade. Né? O que é uma necessidade, né, que precisa ser garantida nas ações de sustentabilidade? Vejam, se nós perguntarmos o que é uma necessidade para uma comunidade indígena, a resposta é muito diferente do que é uma necessidade para nós que estamos na cidade. Então, para nós, internet é uma necessidade, né? Mas será que a internet é realmente uma necessidade? E aí nós podemos nos remontar à leitura lá do Enraizamento da Simone Weil. Lembra que nós vimos quais que são os fundamentos, as condições da humanidade, aquelas fundamentações primeiras do humano, né? Então, aí já temos um problema, a necessidade. O problema se amplia, por quê? Porque a noção de sustentabilidade apresentada pelo Leonardo Boff em consonância, ou seja, concordando com a noção de sustentabilidade da ONU e assim por diante, né, e dos autores, de modo geral, da filosofia ocidental, é uma noção que amplia essa questão da necessidade para as nossas e para as futuras gerações. E vejam o que ele diz aí, ó, para a realização das potencialidades da civilização humana em suas várias expressões. Então, é como se não fosse possível escapar desta relação, né, onde o humano é o centro, onde o humano, e o Leonardo Boff ele vai deixar isso bem claro, né, no texto. O ser humano é o cuidador, né, do planeta. Isso é extremamente problemático, como a gente tem visto nos encontros anteriores, né? Vejam só, nós temos aí um binômio, mercadocracia global e governança global. O Leonardo Boff ele vai assumir este conceito de governança global, que não aparece no trecho, no capítulo que vocês leram, tá? Eu estou trazendo os capítulos iniciais do livro para vocês. Ele vai assumir o conceito, né, a estrutura de governança global como a solução. Vejam só, no encontro de hoje, a gente está tentando pensar a possibilidade de construir sem política, certo? Para o Leonardo Boff, a governança global seria uma espécie de democracia global, vejam só. A gente vai chegar já nesses elementos, tá? Já seria uma solução para ele, mas é uma solução que não escapa nem do capitalismo, nem do neoliberalismo, nem da mercadocracia global. Apesar dele tecer críticas a essa estrutura mercadológica, como vocês podem ver nesse trecho que eu copiei da página 19. Olhem só. Hoje, há cada vez menos países ricos. Em seu lugar, entraram os grupos sumamente opulentos, que se enriqueceram especulando, saqueando o dinheiro público, as pensões dos operários e devastando globalmente a natureza. Tudo que é demasiadamente perverso como a realidade referida, essa realidade desta mercadocracia global, aonde um punhado de grandes conglomerados de empresas mandam no planeta, né? Vamos pensar aí na Tesla, no Google, na Amazon, né? Disney, grandes empresas que mandam no mundo, Facebook, né? Então, isso que é demasiadamente perverso, como a realidade referida, não pode ter em si nenhuma sustentabilidade. Então, ele já aponta que há uma possibilidade lógica, ontológica e epistemológica de alinharmos a sustentabilidade com esta estrutura de mundo neoliberal e capitalista que vivemos, né? Mercadocrata, né? Em âmbito global. Tá? Então, ele aponta isso, mas ele não consegue escapar, como nós veremos. Vejam só, o atual modo de produção, visando o mais alto nível possível de acumulação, como posso ganhar mais e cada vez mais, né, comporta a dominação da natureza e a exploração de todos os seus bens e serviços.
Lembram do encontro passado, aquele trecho do Ailton Krenak, onde ele diz as únicas propostas, ações de reflorestamento que são realmente eficazes são aquelas de florestas de curto prazo de duração. Florestas que crescem em 8, 9 anos e então podem ser derrubadas para gerar matéria-prima, a madeira e assim por diante. E aí refloresta-se e ergue-se uma nova para daqui a 9 anos derrubar de novo. Então, dentro desta lógica do mercado, da mercadoria, só funciona aquilo que gera mais lucro, né? Para este propósito, o do lucro, se utilizam todas as tecnologias, desde as mais sujas, como aquelas ligadas à mineração e à extração de gás e petróleo, até as mais sutis, que utilizam a nanotecnologia. O que mais agride o equilíbrio vital... Deixa eu só autorizar a entrada aqui. Pronto. O que mais agride o equilíbrio vital de Gaia é o uso intensivo de agrotóxicos e pesticidas, pois devastam os micro-organismos, que aos quintilhões de quintilhões habitam os solos, garantindo a fertilidade da Terra. O efeito mais lamentável é a diminuição da grande riqueza que a Terra nos proporciona, que é a diversidade das formas de vida, da biodiversidade. Então, ele está fazendo aí um diagnóstico, né? Um panorama geral, isso a gente já conhece. Esse ponto é interessante, está lá na página 25 e 26, né? Ele fala exatamente do quanto nós tiramos da Terra e o quanto de tempo a Terra precisa para repor aquilo que tiramos dela, para regenerar-se, né? Atualmente, alcançamos um nível tal de agressão que equivale a uma espécie de guerra total. Atacamos a Terra no solo, no subsolo, no ar, no mar, nas montanhas, nas florestas, nos reinos animal e vegetal. Em todas as partes, onde podemos arrancar dela algo para nosso benefício, sem qualquer sentido de retribuição e sem qualquer disposição de dar-lhe repouso e tempo para se regenerar. Mas não nos iludamos. Vejam, é uma fala muito parecida com o que a gente tem lido com os autores, né, originários do Brasil. É bem parecida. Vejam só. Nós, seres humanos, não temos qualquer chance de ganhar esta guerra irracional e desapiedada, pois a Terra é ilimitadamente mais poderosa que nós. De mais a mais, nós precisamos dela para viver. Ela não precisa de nós. Existiu bem antes do surgimento do ser humano e pode tranquilamente continuar sem a nossa presença. Tá? Isso não é diferente do que a gente já tem lido, tá? Mas o que vem agora é bem diferente. Vejam só. É exatamente o ponto de vista antropocênico, né? O Leonardo Boff tece críticas ao antropoceno, mas ele está posto dentro da filosofia antropocênica, tá? Vamos ler com calma o que vem dito aí, ó. Será uma perda inimaginável para o próprio universo que nesta pequena porção que é o nosso planeta não mais se poderá, mediante o ser humano inteligente e consciente, ver-se a si mesmo e contemplar a sua majestade. Então, ele eleva o ser humano a um grau de primazia diante de todos os outros, exatamente por ter atingido este grau de consciência e inteligência. Aqui vale um adendo e uma explicação, né? Sobre o autor. O Leonardo Boff, ele é um dos autores da teologia da libertação, né? Talvez um dos primeiros, né? Eu não sei afirmar para vocês se ele, inclusive, é o criador deste termo ou não, né? Mas ele é um dos primeiros. E ele tem, né, produzido muita coisa dentro dessa vereda cósmica ou cosmológica, né? Ele é autor também, por exemplo, do Jesus Cristo cósmico, né? O Evangelho do Cristo cósmico e coisas assim. Então, a pegada dele, ela tem sempre esta referência e este embasamento teológico cristão, mesmo que seja um cristianismo com um upgrade cosmológico aí, né? Um upgrade alienígena, um upgrade, né, cheio misturado com darwinismo e Big Bang e coisas do gênero. Ele mistura muito essas coisas. Então, isso é interessante saber porque é o que aparece na produção aqui dele, nos textos que ele está lendo, né? Ele fala muito do Big Bang como um momento primeiro, ele vai falar dessas energias que compõem o universo, da qual nós somos parte, né?
e uma parte extremamente importante e privilegiada, nós, seres humanos, porque adquirimos inteligência. Tá? Então, isso já é muito contrário, né, e controverso a partir do que a gente tem estudado até aqui. Mas é uma outra visão, né, do cosmos e da realidade. Dito numa expressão tirada do cotidiano, a Terra já entrou há bastante tempo no cheque especial. Encontra-se no vermelho. Ela precisa de mais de 1 ano e meio para repor o que nós lhe subtraímos durante 1 ano. Em outras palavras, a Terra não é mais sustentável. Quando entrará em falência? O que ocorrerá à nossa civilização e às populações presentes e futuras? Quando nos faltarão os meios de vida indispensáveis para a nossa sobrevivência e para levarmos avante os projetos humanos sempre novos e exigentes? Viram só, de novo, aqui o elemento da civilização, da humanidade com primazia. Se ele dissesse assim, quando nos faltarão os meios de vida indispensáveis para a sobrevivência? Aí tudo bem, mas ele vai além. Porque a sustentabilidade, a partir do ponto de vista em que é enxergada pela civilização, pelo Ocidente, ela não deve apenas prover a nossa sobrevivência. Ela deve prover, junto com essa sobrevivência, né, a garantia de que a gente possa sempre realizar os projetos humanos sempre novos e exigentes. Né? Projetos que vão desde a engenharia genética, a indústria farmacêutica, aumento da quantidade de tempo em que a gente vive, até a chegada em Marte, por exemplo. Né? Tudo isso faz parte desses projetos humanos sempre novos e exigentes, né? Que aqui aparecem, né, no Leonardo Boff e no conceito de sustentabilidade como necessários, olhem só. Tá? E aí ele tem um capítulo para falar dessa história do conceito, que vocês também não leram, por isso que eu trouxe. Ele diz que o conceito de sustentabilidade ele é antigo, tá? Ele remonta a 1560 e 1713, vejam só, né? A recém-surgida ciência da silvicultura na Alemanha, quando um físico, um cientista da natureza, na época nomeavam-se filósofos da natureza, percebeu que a quantidade de madeira que estava sendo retirada da floresta não iria, se continuasse sendo retirada naquela velocidade e naquele volume, em pouco tempo não se teria mais madeira para prover as necessidades da sociedade, das cidades alemãs e tudo mais. Né? Então, vocês sabem que nesse período a madeira era tanto matéria-prima para a construção de móveis, de casas, de barcos, como para combustível. Né? Então, a madeira que faz carvão, que faz andar as locomotivas, que coloca-se no navio, que constrói o navio com a madeira. Então, utilizava-se muita madeira. E aí esse autor, ele começa, ele elabora pela primeira vez essa noção de sustentabilidade, mas ligada diretamente com essa preocupação de que não ia ter madeira daqui a tantos anos, por exemplo. Tá? Mas já esse é o começo apontado aí para este conceito. E aí, em 1972, nós vamos ter o início de uma série de encontros e conferências realizadas pela ONU para discutir exatamente estas emergências climáticas. Tá? Então, em Estocolmo, nós temos esta primeira conferência mundial sobre o homem, ainda nomeava-se o homem e o meio ambiente, não o ser humano e meio ambiente. E aí, o PNUMA, né? Desculpa, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, surge em 1972, e é um ponto importante, né? Porque vai ter uma comissão regular e contínua na ONU para discutir as questões ambientais. Em 84, nós vamos ter aí a origem da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Vejam, já se atrela sustentabilidade e desenvolvimento desde aí, tá? E os trabalhos dessa comissão se encerram com o famoso relatório Brundtland, também conhecido como Nosso Futuro Comum, tá? Que pode ser encontrado na internet. E aí vem o conceito de desenvolvimento sustentável. Olhem qual é o conceito de desenvolvimento sustentável. Muito parecido com aquele sentido que o Leonardo Boff já apresentou para a gente na introdução do texto dele. Né? Para vocês verem como, passados tantas décadas, ele ainda repete um conceito, mesmo retirando o nome desenvolvimento, que está
posto e grudado com esta ideia de desenvolvimento, que, por sua vez, se funda no mercado, no capitalismo e assim por diante, tá? Olha o conceito de desenvolvimento sustentável. É aquele desenvolvimento que atende às necessidades das gerações atuais, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas necessidades e aspirações, né? Então, o que tá em jogo aqui é sempre as necessidades do ser humano, da civilização humana, né? E nós sabemos que são exatamente estas necessidades da civilização humana que têm causado todas as questões e os problemas ambientais, né? Então, já de saída, o problema está posto. Para, de fato, sermos sustentáveis, nós temos que ressignificar estas nossas necessidades. Porque são exatamente estas necessidades que exigem que a gente crie uma hidrelétrica, que a gente faça a transposição de um rio, que a gente encha de catavento no oceano para aprisionar o vento, por exemplo, e gerar energia eólica, por exemplo, né? Bom, e aí a gente dá um pulo para 1992, de 84 para 1992, na Rio 92, e aí todo mundo já ouviu falar da Rio 92, a chamada Cúpula da Terra, onde tem a elaboração da Agenda 21, a agenda da virada do século, né? E aí o conceito de desenvolvimento sustentável se estabelece em absoluto. Na Carta do Rio de Janeiro se lê, olha só, todos os estados e todos os indivíduos devem, como requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável, cooperar na tarefa essencial de erradicar a pobreza, de forma a reduzir as disparidades nos padrões de vida e melhor atender às necessidades da maioria da população do mundo. Vejam como eu estou frisando essas citações exatamente porque o termo necessidades ele não some daí. Está sempre presente, né? E aí nós tivemos, 5 anos depois, a Rio+5, em 1997, aonde se constatou que nada foi realizado do que tinha sido proposto em 92. Né? Olha que doideira, né? Nada foi feito. Propôs-se uma agenda para a virada do século e não foi alcançado nada. E aí, para os analistas, ficava cada vez mais clara a contradição existente entre a lógica do desenvolvimento de tipo capitalista, que sempre procura maximizar os lucros às expensas da natureza, criando grandes desigualdades sociais, injustiças, e entre a dinâmica do meio ambiente, que se rege pelo equilíbrio, pela interdependência de todos com todos e pela reciclagem de todos os resíduos. A natureza não conhece lixo. Vejam só, olha o que ele diz aí. Em 1997, ficou claro, ou ficou cada vez mais claro, a incompatibilidade da lógica capitalista com a noção de sustentabilidade que eles estavam tentando elaborar. Se ficou tão claro assim, por que razão não começou-se a caminhar em busca de uma real sustentabilidade? Porque é como se ficasse apenas na teoria, né? Exatamente porque a força do mercado e do capitalismo é muito maior do que o esforço científico, né? E aí, em 2012, fizeram a Rio+20, olha, virou o século, né, de 97 para 2012, passou um bom tempo, e aí a Rio+20 propôs a fazer um balanço dos avanços e retrocessos do binômio desenvolvimento e sustentabilidade. Aqui começa, em 2012, a perceber que o problema talvez esteja no binômio, no conceito de desenvolvimento sustentável. Exatamente porque o conceito de desenvolvimento é um conceito estruturado pela lógica do capital, né? Então, se eu não consigo alinhar capitalismo e sustentabilidade, é impossível alinhar desenvolvimento e sustentabilidade, né? Nessa sua conotação mais fundamental. E aí outros conceitos começam a surgir, então, abandonando essa noção de desenvolvimento sustentável. Conceito de sustentabilidade, conceito de economia verde e o conceito de governança global do ambiente. Aí começa a surgir esse conceito que eles guardem aí o conceito de governança global, porque para o Leonardo Boff, essa é a solução, tá?
e vocês vão ver, vamos ficar estupefatos com o que ele vai escrever, tá? E aí o documento que surge daí, dessa Rio+20, é o Que Futuro Queremos, que por falta de consenso, né, não propôs nenhuma ação concreta para erradicar a pobreza, nem para controlar o aquecimento global, nem para salvaguardar os serviços ecossistêmicos do planeta. Então não teve nenhuma proposta, só teve assim, olha, a gente quer um futuro que seja assim, assim, assado, mas o que a gente vai fazer para alcançar esse futuro? Ninguém propôs nada porque ninguém entrou em consenso. Vejam, países que emitem muito gases, né, para o efeito estufa, carbono, países que ainda fazem uso, que exploram o petróleo, enfim, né, não conseguem entrar em acordo dentro desse processo aí, tá? E aí ele começa a falar do cuidado. Já estamos chegando no capítulo que vocês leram. Ele começa a falar do cuidado. Entendemos cuidado não como uma virtude. Isso é legal, porque esse conceito tem a ver com a noção de cuidado, né, que a gente pretende utilizar em filosofia ambiental, de fato. Né? Aquilo que a gente nomeia como sendo a tarefa fundamental, né, da praxis da filosofia ambiental, a realização de uma experiência de cuidado ético e amoroso com o mundo. Né? Tem aqui a definição de cuidado muito bem elaborada, inclusive, pelo Leonardo Boff. Né? Então, cuidado não como uma virtude ou uma simples atitude de zelo e de preocupação com aquilo que amamos ou com o qual nos sentimos envolvidos. Então, o cuidado é isso também, mas não é só uma preocupação ou uma atitude de zelo, um zelar, um reparar ou um vigiar aquilo que amamos ou com o qual nos sentimos responsáveis. Então, eu sou responsável por essa criança nessa sala de aula, então eu tenho que cuidar. Então, isso também é cuidado, mas ele é muito mais do que isso. Vejam o que o Leonardo Boff vai dizer. Fundamentalmente, o cuidado configura um modo de ser, uma relação nova com a realidade. Neste caso aqui, com a Terra, com a natureza e com o outro ser humano. Ele comparece como um paradigma que se torna mais compreensível se o compararmos com o paradigma da modernidade. Aí ele vai fazer um contraponto. O paradigma do cuidado, que nós precisamos agora passar a experienciar, porque senão o mundo acaba e a gente vai estar extinto e não tem jeito, e o paradigma da modernidade. O paradigma da modernidade se organiza sobre a vontade de poder, e aqui é uma citação direta a Nietzsche, né? Cada vez eu quero poder mais, ampliar os meus âmbitos de atuação. Essa é a definição da vontade de poder nietzschiana ou vontade de potência nietzschiana. O desejo cada vez maior de ampliar o meu alcance, os meus âmbitos de atuação, as minhas possibilidades. Então, esse é o paradigma da modernidade, tá? Poder como dominação, como acumulação, como conquista da natureza e de outros povos. O cuidado é o oposto do paradigma da conquista. Tem a ver, como já dizíamos anteriormente, com o gesto amoroso, acolhedor, respeitador do outro, da natureza e da terra. Quem cuida não se coloca sobre o outro, dominando, mas junto do outro, convivendo, dando-lhe conforto e paz. Perfeito, tá? Essa é a definição de cuidado, inclusive, que nós desejamos utilizar em filosofia ambiental. A convivência, ou se quisermos, né, já adiantando o texto do Ailton Krenak e o conceito do Antônio Bispo, a confluência, né? Onde a gente pode junto seguir. E depois cada um para o seu caminho, tá? Bom, o paradigma moderno, esse da conquista, da dominação, do aumento, da expansão das minhas possibilidades, dos meus âmbitos de atuação, ele se funda na filosofia, né, obviamente, moderna, na filosofia da ciência moderna, do qual Francis Bacon é um grande expoente. Né? No texto dele, Novo Organum, nós lemos literalmente estas duas frases absolutamente absurdas do ponto de vista da nossa filosofia ambiental e de tudo que a gente vem construindo nesses 6 encontros. Né? Olha o que o Francis Bacon diz literalmente. Devemos tratar a natureza como o inquisidor da Santa Inquisição trata o inquirido. Deve torturá-la até ela entregar todos os seus segredos. Vejam como isso é brutal, né, e violento. Tá?
Qual o contexto do Francis Bacon? Ele está num contexto de elaboração do método definitivo da ciência. Para ele, se nós alcançarmos este método verdadeiro da ciência, nós vamos conseguir descobrir toda a verdade da natureza, tá? E é por isso que ele diz isso daí, né? Nós estamos tentando buscar a verdade da natureza e pela ciência nós podemos fazê-lo, tá? E aí vem a segunda frase dele, famosíssima: a ciência deve nos tornar senhores da natureza, né? Olha só, a ciência nos eleva a este patamar de senhores da natureza. Tá? É dele também a frase, que não é dita dessa forma, mas ficou popularizada mundialmente desta forma: conhecimento é poder, ou saber é poder. O poder exatamente que nos permite subjugar a natureza. Esse é o paradigma da modernidade. Não tem nada a ver com o cuidado e com o que nós estamos construindo. Isso é brutal, isso é violento em absoluto, né? Sustentabilidade e cuidado. Qual a relação destes dois? Sem o cuidado de todos os elementos que compõem a vida, o próprio planeta Terra, o desenvolvimento necessário e a sustentabilidade não teriam condições de se firmar e de se consolidar. Veja, então, o cuidado ele é fundamental, ele tem uma primazia, né? Sem cuidado, a sustentabilidade não é possível, tá? Por isso, não se pode dissociar a sustentabilidade do cuidado. Ambos formam as duas pilastras que sustentarão um novo ensaio civilizatório. Olha, aí começa novamente o ponto que eu estou, né, chamando a atenção de vocês. O texto é muito interessante, as falas são muito próximas do que a gente vem discutindo, mas existe, no fundo, um fio que não deixa o texto do Leonardo Boff se separar da filosofia eurocentrada, da filosofia colonial, da filosofia ocidental. De novo, esse fio aparece aí, ó, né? Sustentabilidade e cuidado formam as duas pilastras que sustentarão o quê? Um novo ensaio civilizatório, com seu tipo de desenvolvimento e sua forma de conviver neste pequeno planeta, junto com todos os seres e com a comunidade de vida. Então, a civilização é o ponto, né? O ensaio civilizatório, ele não consegue escapar deste fio, tá? E aí ele vai para um capítulo para definir a noção de ecologia. Ele vai dizer que ecologia vem do grego oikos, que significa casa em grego, tá? Que isso é igual para a ecologia, portanto, seria este saber sobre a nossa casa, um estudo da nossa casa. Em vários momentos do texto, ele cita o Papa Francisco, tá? Ele cita, inclusive, a encíclica Laudato Si, que nós vamos estudar num encontro mais lá para frente, que é o cuidado da casa comum. Ele cita várias vezes a Laudato Si, tá? E aí, ecologia, então, seria esse saber sobre a casa comum, que é o cosmos e o planeta Terra, tá? Por isso, não se deve restringir a ecologia ao puro e simples ambientalismo. Isso é interessante. A gente vai também rumar nesta direção, né? Então, a ecologia não é somente o ambientalismo, assim como a filosofia ambiental não é apenas o cuidado com a floresta, por exemplo. É isso. E isso é um dos pontos mais importantes. Mas a filosofia ambiental também reflete e cuida do nosso modo de vida, por exemplo, na cidade. Percebam? Né? Porque, enfim, existe a cidade, existe a vida na cidade, e existem as pessoas que vivem na cidade. Né? Não há como apertarmos um botão epistemológico e fazer com que as cidades todas do mundo desapareçam e todos passem a viver na floresta. Então, a gente também precisa falar da cidade, vejam só. Então, isso também é filosofia ambiental. Então, reduzir a ecologia apenas ao ambientalismo é empobrecer o debate e prejudicar uma compreensão mais ampla de sustentabilidade. A ecologia recobre a sociedade. Olha, aí ele vai dando várias definições de ecologia, né? A ecologia social, essa ecologia que pensa a sociedade. A ecologia mental, essa ecologia que pensa a psique, a psicologia, a mente humana.
A ecologia industrial, olha que interessante, a ecologia das indústrias, o que parece um contrassenso, mas é interessante pensar isso daí também. E a ecologia urbana, a ecologia das cidades, tá? E também as redes de conexão com o cosmos, que ele nomeia de ecologia integral, que seria o ideal. Todas estas realidades, entre outras, são emergências da cosmogênese e ocorrem dentro do processo evolutivo universal e não à margem dele. Lembra o que eu falei? Ele parte de um pressuposto de que houve um Big Bang e que tudo evoluiu a partir destas energias do Big Bang. Então, por isso que ele nomeia aí cosmogênese, processo evolutivo universal. Esses termos estão dentro da epistemologia dele, tá? Do Leonardo Boff, da teoria dele, teologia da libertação, essas coisas. E aí, esse termo também é muito próprio dessa terminologia dele, essa chamada era ecozoica. Vejam como é problemática isso que ele nomeia de era ecozoica. Na era ecozoica, tudo é ecologizado. A ecologia ganha centralidade em todas as esferas. Ao redor do eixo ecológico, circundarão as atividades econômica, social, política, industrial, cultural e religiosa. Vejam, filosofia eurocentrada, filosofia tradicional, ocidental. Não é possível pensar o humano e a relação do humano com o ambiente sem pensar esses pontos fundamentais da civilização, para o Leonardo Boff, que são o quê? A economia, a sociedade, a política, a produção industrial, a cultura e a religião. Vejam que interessante, né? Então, isso tudo compõe o modo de ser no mundo da cidade, que o Leonardo Boff entende como sendo aquele que é o natural da humanidade. Olha como isso é perigoso, né? E confuso até, porque ele tem falado de uma existência cosmológica integrada, mas ele, novamente, não escapa deste fio eurocentrado, deste fio aonde há uma primazia do humano diante dos demais. Questões relevantes para a problemática da sustentabilidade. A explosão demográfica, também chamada de bomba populacional, tá? Já somos 7 bilhões, daqui a um tempinho já somos 8 bilhões, e quando vê, né? Explosão demográfica, tá? Limites da terra na produção de alimentos, percebam? Isso é um outro problema da sustentabilidade para ele. E a governança global. Vem novamente aí o conceito, que é do que a gente vai falar agora, tá? Olha qual é a definição de governança global da ONU. Vejam como é perigosa, absolutamente antropocêntrica, né? Esta definição de governança global. O que é a governança global? A soma das várias maneiras de indivíduos e instituições, públicas e privadas, administrarem seus assuntos comuns. É um processo contínuo por meio do qual conflitos ou interesses diversos podem ser acomodados e a ação cooperativa tem lugar. Até aí tudo bem, tranquilo, tá ótimo, né? Esse poderia ser, inclusive, um dos conceitos de aliança afetiva, que a gente vai falar daqui a pouquinho. A proposta de solução para o problema ambiental, de modo geral, do Leonardo Boff, é a governança global. A proposta do Ailton Krenak é a aliança afetiva, ou são as alianças afetivas. Até aqui, as coisas não se diferenciam, mas a partir daí, né, começa-se a diferenciar. Olha só, no nível global, a governança era vista primeiramente como sendo apenas relações intergovernamentais, mas hoje já pode ser entendida como o envolvimento de organizações não governamentais, as ONGs, movimentos de cidadãos, corporações multinacionais e o mercado de capital global. Tudo isso faz parte da governança global, né? Vejam, ele inclui novamente o mercado de capital global, né, as corporações multinacionais, no âmbito daquilo que deveria ser a governança global, que deveria ser a sustentabilidade, sendo que há pouco ele disse que isto que é perverso por natureza não pode fazer parte da sustentabilidade. Tá? E tem mais, tá? Sobre os estados e o problema da visão antropocênica. Tá? Olha, esse é o ponto mais crítico deste livro do Leonardo Boff.
tá? A partir do que a gente tem estudado aqui. Mas, novamente, gente, a ideia não é a gente apontar uma única forma de se pensar filosofia ambiental. Por isso, estamos trazendo Leonardo Boff e outros autores e autoras que a gente vai trazer ainda ao longo do curso, tá? Até porque, como eu digo sempre, desde o primeiro encontro para vocês, existem muitos caminhos. E o caminho, por exemplo, da salvação do capital é um caminho, né? A salvação do capitalismo, reformulação do capitalismo, isso tudo são caminhos, tá? O que eu estou apontando aqui é que este apontado é um caminho bem diferente do que a gente tem estudado, tá? Olha o que está dito aí, ó. O problema dos estados. Por importantes que ainda sejam, os estados são configurações que devem ser relativizadas. Elas tendencialmente são destinadas a desaparecer em nome da unificação da espécie humana sobre o planeta Terra, formando lentamente uma única história e projetando um destino comum. Como há uma só Terra, uma só humanidade, um só destino comum, deve surgir também uma só governança, una e complexa, que dê conta desta nova realidade planetizada e permita manter a humanidade unida e não bifurcada entre aqueles que se beneficiam de todos os recursos da natureza e da técnica, 20% da humanidade, e aqueles que estão à margem, entregue à própria sorte, 80%. E aí, conseguiram notar como isso é perigoso e complicado, esta noção? Né? Como há uma só terra, uma só humanidade, um só destino comum, deve também surgir uma única governança. Tá? Uma vez que, com a globalização, o planeta, a espécie humana está caminhando lentamente para se tornar uma única espécie que pensa igual, que governa igual, que se relaciona igual com o mundo, né? Isso é o absolutamente oposto do que daqui a pouquinho nós vamos ver com Ailton Krenak nos estados plurinacionais, né? Vejam, o Leonardo Boff segue uma linha de pensamento que busca a homogeneidade, né? A unificação de toda a humanidade nesta ideia construída de ser humano, enquanto que o Ailton Krenak vai partir para a diversidade e exatamente as alianças afetivas formadas da confluência dessas diversidades, tá bom? Dois caminhos muito diferentes aparecem aqui para nós. Então, permanece em tudo isso que a gente foi lendo, mesmo nos elementos que são interessantes para uma proposta de filosofia ambiental, como a proposta do cuidado, né, permanece o pressuposto da primazia política sobre a economia, que é uma ilusão, né? Então, como construir sem política? A ideia é buscar uma convergência, um Estado plurinacional, alianças afetivas, que a gente vai ver já já. Mas antes, agora o capítulo que vocês leram, tá bom? Os tópicos que vocês leram, um breve resumo, como vocês já leram, eu não vou ler tudo, tá? Conceito holístico de sustentabilidade, né, que traz um problema já de saída, novamente colocado, que é o problema das necessidades do ser humano. Novamente, ele põe aí o conceito de sustentabilidade como aquilo que deve garantir a vida da Terra, a integridade físico-química do planeta, a capacidade de regeneração da Terra, até aí tudo bem. Mas aí ele inclui também a sustentabilidade é aquilo que vai prover aos seres humanos e às civilizações humanas as suas necessidades e garantir que as gerações futuras também tenham as suas necessidades supridas. O problema está, como a gente já colocou no início do encontro, na necessidade do humano. O que é necessário para o humano? E aí teve o tópico sustentabilidade e universo, que vocês também leram. Aí fica bem clara essa visão cosmológica do Leonardo Boff, ó, o humano parte do universo, e aí ele vai citando a energia de fundo, origem do pó cósmico, né? O humano à mercê das energias gravitacional, eletromagnética, nuclear forte, nuclear fraca, que ele diz que são as 4 energias que compõem o universo. Né? Tudo isso ele pegou da física, tá, gente? Isso aí são teorias físicas, tá?
Porém, ele vai dizer, somos conscientes, olha só, primazia do humano. Antes do humano, isso ele diz, literalmente vocês puderam ler. Antes do ser humano, antes do Homo sapiens sapiens, o universo era cego. Hoje, ele vê a si mesmo, né? Então, desconsidera, nessa elaboração do Leonardo Boff, toda a consciência dos não-humanos, por exemplo, né? E é contrário ao que nós temos estudado dentro das ontologias indígenas, né? Aonde os animais possuem certo grau de subjetividade e consciência, né? O rio, a montanha, as estrelas, enfim, tá? Mas para ele não, é o humano. Antes disso, o universo era cego. E aí ele vai dizer que existe uma conexão entre a consciência e o mundo e que nós temos que aprender a ver e ouvir o universo. Essa dimensão xamânica que ele busca, e ele diz que todos nós possuímos essa dimensão xamânica, e ele cita aí os povos originários, tá? Vocês leram também Sustentabilidade da Terra Viva, tá? Onde ele vai apontar... Esse aqui tem um ponto interessante, tá? Onde ele vai apontar certas descobertas científicas que mudaram a visão que nós, no caso, o Ocidente, tem sobre o planeta Terra, da Terra, tá? Essa ideia, a primeira delas é a descoberta aí de uma comunidade cósmica. Todas as coisas são constituídas dos mesmos elementos químico-físicos e possuem a mesma origem, tá? Então, é a ideia de que tanto as estrelas quanto o corpo humano são feitos dos mesmos elementos químico-físicos, tá? Que é o que o Carl Sagan e outros autores da física vão dizer a origem estelar, né, do ser humano. Todos nós somos feitos de pó de estrelas e tudo mais, tá? E aí nós temos, além dessa comunidade cósmica, a comunidade de vida. Todo ser vivo porta o mesmo código genético de base. Aí já não é mais toda a comunidade cósmica, é apenas tudo que possui vida. Tudo que possui vida possui, né, o código genético de base, os mesmos aminoácidos e as mesmas bases fosfatadas. E aí ele vai dizer que é somente a combinação diferente entre esses elementos que gera a biodiversidade. Isso é muito interessante, porque há muitos séculos os indígenas já diziam isso, né? Já diziam que a única diferença entre os seres humanos e os demais animais são diferenças corporais, né? Morfológicas, podemos dizer assim. Aqui aparecem como diferenças no código genético, tá? E a terceira descoberta científica, que muda o modo como a gente enxerga o planeta, é a constatação de que a Terra é um organismo vivo. Um gigante superorganismo, nomeado de Gaia, que se autorregula para gerar vida e se regenerar. Então, esses três elementos são importantíssimos para as mudanças ocorridas dentro da filosofia e da ciência ocidental, tá? Tudo isso já se sabia, né, nos conhecimentos e saberes ancestrais, mas a filosofia ocidental descobriu, né? Enfim, isso daí. Aprendeu pela primeira vez isso nas últimas décadas. A sustentabilidade, então, deve ser implementada em 5 componentes básicos. Isso vocês viram lá. Isso aqui é bem mais didático, vamos passar bem rapidinho, tá? Então, a Terra pode ser dividida em geosfera, hidrosfera, atmosfera, biosfera ou antroposfera, tá? Né? Não é, tá errado, não é ou biosfera, é antroposfera ou noosfera, tá? Bom, a geosfera são os elementos geológicos, a alteração da superfície, salinização dos oceanos, isso tudo que a gente tem provocado, o lixo nos oceanos, enfim. Isso é o geosférico. A sustentabilidade tem que ser implementada para cuidar disso, tá? Também da hidrosfera, cuidado com a água, que é o elemento fundamental à vida, né? E aí ele vai ter várias páginas, vocês leram, né? Para falar que a água não pode ser um produto, que a água, por ser fundamental à vida, não pode ser vendida nem comprada, enfim, tá? A atmosfera, que é este outro elemento, né? Cuidar para evitar a poluição, substituir os combustíveis fósseis. A biosfera, que é cuidar de toda a vida, o equilíbrio, a harmonia, né? Cuidar, por exemplo, dos animais, extinção, essa coisa toda. Antroposfera, que seria, olha só, a mudança na consciência humana. Por quê? Porque para ele e para a ciência ocidental e para a ONU, o humano é o guardião da Mãe Terra, tá? E aí,
a partir disso, e aí é uma citação de um trecho, de uma fala do presidente da Bolívia, o Evo Morales, na ONU, inclusive, tá? É essa renovação do contrato natural terra-humanidade. E aí ele vai citar os trechos apontados pelo Evo Morales, tá bom? Ele diz o seguinte: a terra-mãe possui direitos, porque ela é mãe, né? Ela não é uma coisa, ela não é um produto, ela não é um objeto, ela é mãe, então ela possui direitos, tá? Quais são os direitos da mãe terra? E aí tem vários que ele apontou lá. Eu trouxe só alguns, ó. Direito de sua regeneração e de sua biocapacidade. Então a terra tem direito a se regenerar. A gente não tirar de tudo, é um direito, não é um cuidado, um favor que a gente faz a ela, tá? Direito à vida estendida a todo ser vivo, direito à vida pura, sem contaminação e poluição, tá? Direito ao bem viver para todos os cidadãos, e aí a gente pode ampliar, e o Ivo Morales, como indígena, também já entende que cidadão não é só aquele que vive na cidade e nem só aquele que vive na floresta, mas todos os seres da floresta também são cidadãos, tá? Então, direito de bem viver para todos os cidadãos, não só os humanos e os não humanos. Direito à harmonia e equilíbrio a todas as coisas da Mãe Terra, direito de conexão com a Mãe Terra e com o todo do qual somos parte. Isso tudo implica um dever de gratidão e nos deu e nos dá, tá? Então aqui termina a citação que ele faz do Ivo Morales. E aí o que nós temos? Sustentabilidade e sociedade. Vocês leram também esse, tá? Resgatar, esse é interessante porque ele caminha, de fato, para esta noção de que a sustentabilidade diz respeito à sociedade humana, tá? A nós, seres humanos, tá? Então, ó, a ideia é resgatar o verdadeiro sentido de sociedade, perdido pelo individualismo e pela primazia do capital. Legal, isso a gente também tem visto, tem estudado a partir de teorias indígenas, né? Noção de ser humano como ser social, contrato social. Aí aqui ele pega exatamente, né, Rousseau e a filosofia contratualista, a filosofia ocidental, né? A noção de que as pessoas se juntam em uma comunidade, elaboram um contrato social e passam a viver segundo este contrato social. Então, só existe sociedade humana porque foi elaborado um contrato, um acordo de privação da liberdade e proteção mútua, por exemplo, tá? E isso também que não tem mais a ver com a filosofia indígena, a sociedade é igual a economia, política e ética, né? Assim, para ele, o caminho é a democracia. E aí existem vários tipos de democracia, vocês leram, ele vai apontando lá, a democracia participativa, aonde a sociedade como um todo participa, né? Por meio de comissões, por meio de grupos, por meio, enfim, tá? A democracia representativa, que é a que nós temos no Brasil, a gente vota, né, nos políticos, e os políticos vão nos representar, tá? E aí tem a participativa de novo, repetiu, a democracia comunitária, tá? Que é muito própria, por exemplo, da vida no quilombo, na vida da aldeia, né? É a comunidade quem cuida das decisões. E aí, para ele, o objetivo seria uma espécie de superdemocracia planetária. Esse é o componente principal da governança global. Agora, vejam, isso soa, né? Não sei para vocês, né? Mas aos meus ouvidos soa muito mais utópico do que quando a gente lê o Ailton Krenak, por exemplo, falando de alianças afetivas e dessa necessidade de mudar. Senão a gente vai morrer, como quando ele diz. A gente está num limiar de escolha. Ou a gente aperta o botão da extinção e acaba com tudo, ou a gente começa a construir um novo modo de ser no mundo. Então, isso que o Leonardo Boff e a ONU e a filosofia e a ciência ocidental aponta, para mim, soa muito mais utópico, uma superdemocracia planetária. Olha só, né? E aí ele vai citar a democracia socioecológica, que seria fruto aí dessa democracia superplanetária e que seria o ideal da democracia. Ele diz que a democracia ela é sempre antropocêntrica, porque sempre é feita por pessoas, por seres humanos, né? E que para ser sustentável, ela precisa ser socioecológica, tá?
O que seria essa democracia socioecológica? Democracia socioecológica parte do pressuposto de que existe uma comunidade de vida da qual nós somos parte, sem a qual não viveríamos. Legal. Uma cidade não vive apenas de cidadão e de instituições, mas vive de paisagens, animais, plantas, rios, lagos, montanhas, ar, chuvas e todos os seres da natureza. Vejam só, a cidade contém estas coisas, né? Contém o rio, contém o mar, contém o ar, contém a natureza. O certo não seria o oposto, né? O certo não seria que a natureza contém a cidade. Quando eu li isso, eu me lembrei de um trecho do Antônio Bispo, que ele diz o seguinte: o quilombo não está nos arredores da cidade X ou Y. É a cidade que está no território do quilombo. O mesmo vale para essa noção da floresta e da cidade. Não é a floresta que está na cidade, que faz parte do Estado, né? É o Estado que faz parte da floresta. Porque é a cidade que faz parte da natureza. É o humano que faz parte da natureza e não o contrário. O modo como se compreende, como é posto aqui no texto, revela exatamente essa visão, né, tradicional de que o ápice da evolução e do desenvolvimento é a civilização, né? Veja o que ele escreveu aí, ó. A cidade não contém só cidadãos. A cidade também é feita de paisagens, animais, plantas, rios, lagos, montanhas, ar, chuvas e todos os seres da natureza, né? Isso é uma visão perigosa. A filosofia ela serve para a gente entender essas pequenas nuances textuais e de pensamento, né? Em filosofia ambiental, nós devemos compreender a cidade como parte deste mundo natural, desse cosmos, né? A gente vai ter um encontro só para falar sobre criar mundo. Nós criamos o mundo. A cidade é um modo de criação do mundo que nós fazemos, mas nós só podemos criar mundo porque nós fazemos parte já de uma natureza, né? A criação de mundo é capacidade humana, tá? Né? E o humano pode ser ampliado aí para outros, enfim, para outros animais, enfim, tá? Mas essa lógica, ela precisa ser bem entendida. A gente vai ter um encontro para isso lá na frente, tá? Olha só, todos esses seres da natureza, lagos, montanhas, são portadores, como a Mãe Terra, de direitos. É aí, legal. Porque possuem valor intrínseco e gozam de certa subjetividade. Não parece contraditório, né? Se antes do ser humano o universo era cego e agora o universo pode ver a si mesmo, como que todos os seres vivos e montanhas e plantas e rios gozam de certa subjetividade? Então, o cosmos não era tão cego assim, né? Tem um texto que saiu este ano do Leonardo Boff, eu ainda não tive a oportunidade de ler, ele está inclusive bem ali, tenho que pegar e ler, que eu acredito, até pelo índice, que certamente ele tem corrigido e modificado certas visões. Lembre, este texto dele, ele é bem antigo, ele não é um texto novo, não, tá? Ele é um texto publicado originalmente, putz, não estou achando, em 2016, tá? Então ele é um texto antigo. As noções que nós estamos expondo aqui e as críticas que estamos fazendo aqui é a este texto do Leonardo Boff, tá bom? Ele tem outros, inclusive um que eu falei por ali, que é exatamente o viver em harmonia, o viver bem, o viver em equilíbrio. Vou pegar para vocês verem, tá? É importante isso. Sim. Eu mando no grupo depois para vocês, tá? Mas é um texto novo, saiu, é desse ano, e pelo índice, eu já tenho a impressão de que ele resolveu essas certas incompatibilidades no próprio texto dele, no próprio pensamento, né? Como se ele estivesse tentando, ao mesmo tempo, defender a visão ancestral, tradicional, indígena, que nós estamos estudando, e uma visão da ONU, por exemplo, uma visão da filosofia tradicional, que são incompatíveis, tá? Bom, mas vamos seguir. Espera aí, para cá.
Vocês leram também sociedade sustentável. Então, é o quê? Quando, em sua organização, a sociedade garante a vida dos ecossistemas e dos cidadãos. Quando se torna autônoma, sem pobreza ou com diminuição contínua, com trabalho significativo, com seguridade social, com igualdade social, né, igualdade política e igualdade de gênero. Quando os cidadãos forem socialmente participativos e quando cultivarem o cuidado consciente com a natureza em uma democracia socioecológica. Assim, nós temos uma sociedade sustentável para ele. Tá? Vejam, essa questão da pobreza, do trabalho, da seguridade social só cabe na cidade. Tá? Não cabe na aldeia, não cabe no quilombo, por exemplo. Tá? Não cabe em muitas comunidades ribeirinhas. Tá? A gente vai ver isso no texto do Antônio Bispo, acho que alguns encontros à frente, tá bom? Sustentabilidade e desenvolvimento, para encerrar esse texto dele e entrar no Ailton Krenak de vez. Superar o desenvolvimento do capitalismo. Olha só, superar é um termo engraçado, né? Porque é como se dissesse, a gente precisa aprimorar isso daí. Né? Ele não diz eliminar, desconstruir, abandonar, ele diz superar. Né? Há uma certa esperança de que a gente possa resolver esses problemas do capitalismo. Desenvolvimento sustentável, então, é igual a articulação de capital natural, capital material, capital humano e capital social e espiritual. Olha que coisa esquisita, né? O próprio termo capital, né? E aí ele vai dizer que a ideia da sustentabilidade é passar do capital material para o capital humano. Isso seria a superação do capitalismo, né? Mas se você continua com o capital, mesmo que seja um capital humano, emocional, você continua num jogo de troca enfim, né? É bem controverso isso daí, tá? Aqui foi um slide que ficou sem ajeitar. O desenvolvimento sustentável resulta de um comportamento consciente e ético face aos bens limitados da Terra. Esse é um bom conceito, tá? O desenvolvimento sustentável se torna mais viável quanto mais ele surgir da interação da comunidade com seu respectivo ecossistema local e regional. Isso é legal também, porque isso abre mais para um pensamento contracolonial ou decolonial. Né? Então, aí está legal também. Vejam como é como se ele desse umas derrapadas, mas depois tentasse acertar o fluxo e derrapasse de novo. Né? Quais são os... Aí nós temos as ODS da ONU. Né? E os índices do desenvolvimento sustentável, né? Que são econômicos, sociais e ecológicos. Bom, e aí a gente começou agora a falar do Ailton Krenak, tá bom? Finalmente, para finalizar. Ele já começa, a ideia é que a gente trouxe esses dois textos juntos exatamente para apresentar essas duas visões, repetindo para vocês, né? E mostrar como a gente pode fazer uma espécie de literatura comparada aqui, né? Contrapor estes pontos e ver o que faz mais sentido para cada uma de nós e cada um de nós na produção da nossa filosofia ambiental, né? De cada um e cada um de nós, tá? O Ailton Krenak começa o texto dele dizendo, né, falando sobre cidadania e política, tá? Ele começa assim: ocorre que a palavra política vem de polis. E quando seres que não são da polis pensam, podem imaginar outros mundos que não são política. Ou, ao menos, não a política vigente. Vejam, o Leonardo Boff é da polis. Por isso, ele não consegue, neste texto, tá? Temos que ler o texto mais novo dele para saber se conseguiu, mas neste texto de 2016, ele não consegue pensar fora da estrutura da política, porque ele é da cidade, ele é da polis, né? Imaginar outros mundos é preciso não estar na polis, né? Como o Ailton Krenak, que não está. Tudo que vem da polis traz a marca de um ajuntamento de iguais. Lembra do que o Leonardo Boff falou há pouco, né? Uma democracia, superdemocracia global, a humanidade caminhando para uma única humanidade. Então, o ajuntamento dos iguais. Onde a experiência política se pretende convergente, tudo convergindo para um só lugar, né?
É o que a gente acabou de ler no texto do Leonardo Boff, né? E é o que o Ailton Krenak está criticando aqui. Ele vai dizer, nós não temos que convergir para um lugar só. Nós temos exatamente que ser divergentes. Mas nesta divergência, nós temos que confluir. É a confluência, tá? Que ele vai falar agora, ó. Sempre reivindicam a polis como o mundo da cultura. E aquilo que ficou marcado como natureza é o mundo selvagem. Pois é neste outro mundo que eu estou interessado. Não na convergência que vai dar na polis. Imagino, olha só, potências confluindo a partir de um lar, ou de um lugar, desculpa, não é luar, é lugar, passando por ele, mas sem ficarem presas ali. Isso são as alianças afetivas, né? Por meio de espécies de estados plurinacionais, né? Que é ainda uma utopia, né? Mas seriam diversas nações, grupos, etnias, povos relacionando-se uns com os outros de forma confluente e não convergente, porque não são iguais, exatamente porque são diferentes. Consequentemente, têm necessidades diferentes. Como é que eu posso exigir que a sustentabilidade cumpra e supra as necessidades da humanidade se as humanidades possuem necessidades diferentes? Viram só como é controversa o conceito de sustentabilidade? Então, nós temos que falar de confluência e não de convergência, tá? Alianças políticas, ele vai citar a vida dele, né? Que ele fundou a Liga lá dos povos indígenas, das nações indígenas, tudo mais, e vai dizendo que isso começou a ficar meio que parecido com o partido político e tal, e aí ele vai contar como ele escapou disso, né? E aí ele diz, alianças políticas nos obrigam a uma igualdade que chega a ser opressora, mesmo aqueles que admitem a existência da diversidade. Nós temos que votar em um candidato na aliança política, né? Então, isso é opressor. Alianças afetivas. Olha só, ele vai falar, não é especificamente uma definição, mas a gente tira desse trecho da página 82 e 83, tá? Do capítulo Alianças Afetivas, uma certa definição de alianças afetivas. Vejam o que ele diz, tá? Pressupõe afetos entre mundos não iguais. Olha só, tá? Esse movimento não reclama por igualdade. Ao contrário, reconhece uma intrínseca alteridade em cada pessoa, em cada ser. Introduz uma desigualdade radical diante da qual a gente se obriga a uma pausa antes de entrar. E aí ele até brinca, ó, tem que tirar as sandálias. Não pode entrar calçado. A gente não pode entrar com nossas verdades já pré-estabelecidas, com nossa roupa já pré-definida, com nossos preconceitos, valores, juízos. A gente precisa, né, dar uma pausa, respirar, se abrir para o encontro com o diferente, com o divergente. E assim, este outro também aberto para o encontro com o divergente pode confluir comigo. E eu com o outro confluímos juntos. E aí nós temos uma troca, né, que nomeia-se a aliança afetiva, aonde eu não vou mudar o outro e o outro não vai me mudar como objetivo principal, mas pode acontecer de algo ser deixado em mim e algo ser deixado no outro. Ou pode acontecer de não, cada um seguir seu caminho sem problema nenhum, né? Assim, ele vai dizer, eu escapei das parábolas do sindicato e do partido, da vida política, né? Assim ele escapou da política. As parábolas, olha, as mentiras, as falácias, as ilusões, as fábulas do partido e do sindicato. Quando um pacto começa a cobrar tributo, já perdeu o sentido. E aí ele escapou disso e foi experimentar o quê? A aliança afetiva, que é o quê? A dança das alianças afetivas, que envolve a mim e uma constelação de pessoas e seres na qual eu desapareço. Não preciso mais ser uma entidade política. Posso ser só mais uma pessoa dentro de um fluxo capaz de produzir afetos e sentidos. Só assim é possível conjugar o mundizar
Esse verbo que expressa a potência de experimentar outros mundos, que se abre para outras cosmovisões e consegue imaginar pluriversos. Tá? Guardem essa citação final aí para quando a gente fizer o encontro de construção de mundos. Tá? Construir mundos é exatamente uma potência da humanidade, né, que permite o mundizar. Acontece que o neoliberalismo, o capitalismo, a filosofia ocidental, em todos os seus 2.700, 800 anos de história, né, transformou esta capacidade de mundizar em algo muito reduzido, em algo muito reducionista. Né? A gente vai ver isso no capítulo sobre a criação e construção de mundos, tá? Tá bom? No capítulo não, no encontro, tá? Então, mas guarda isso daí, ó. Só assim é possível conjugar o mundizar, o verbo que expressa a potência de experimentar outros mundos, que se abre para outras cosmovisões e consegue imaginar pluriversos, né? O que nós temos são mundos, são diversas cosmovisões, diversos universos, daí o termo pluriversos, né? E as alianças afetivas permitem que eu consiga construir uma relação harmônica, né? Sem a necessidade de igualar todo mundo, confluindo e não convergindo. Mas percebam, isto não é possível dentro do capitalismo, né? Tal qual o capitalismo está posto, tal qual o neoliberalismo também está posto, tá? Se for desejo de alguém consertar este capitalismo para que seja possível alianças afetivas dentro dele, aí já é uma tarefa possível também, como tudo em ciência e em filosofia. Mas do jeito que está posto, não é possível, tá? A possibilidade de outros mundos se afetarem, de experimentar o encontro com a montanha, não como uma abstração, mas como uma dinâmica de afetos. A montanha sujeito, olha só. Não como uma abstração, mas como uma dinâmica de afetos em que ela não só é sujeito, como também pode ter a iniciativa de abordar quem quer que seja. Este outro nós possível desconcerta a centralidade do humano, né? Quando eu li esse trecho, né, como eu venho de uma tradição judaico-cristã, né, eu me lembrei de cara de Moisés escondido no meio no deserto, lá numa comunidade, vendo o fogo no alto da montanha. Aí ele escala a montanha e encontra lá, né, Deus, que é esse fogo no alto da montanha, né, a tal da sarça ardente famosa da Bíblia. Olha o que está posto aí. A montanha tomando a iniciativa de abordar alguém, o ser humano, porque a montanha é sujeito. Claro, a montanha ali na mitologia judaico-cristã está posta, né, na figura sagrada de um deus e tudo mais, mas é a montanha como sujeito. Eu me lembrei dessa imagem, né, dentro da mitologia, né, que me é ancestral nesse sentido, tá? Este outro nós possível desconcerta a centralidade do humano. Afinal, todas as existências não podem ser a partir do enunciado do antropocentrismo, que tudo marca. Tá? Denomina, categoriza e dispõe. Inclusive os outros, os parecidos, que são considerados quase humanos. As subhumanidades, né? As subhumanidades, elas também são marcadas, categorizadas, determinadas por esse antropoceno. Então, a existência não pode ser feita a partir deste antropoceno. Tá bom? Tranquilo isso? Bom, então o que seriam esses estados plurinacionais? Seria essa a cura da doença neoliberal? Lembra que eu disse para vocês? Para o Leonardo Boff, a cura e o caminho para a sustentabilidade seriam, neste livro, tá? A tal da governança global. Aqui o Ailton Krenak propõe outra saída. Olha o que ele diz. A ideia de estados nacionais é muito limitada, muito pobre, e a gente tem que ser capaz de atravessar tudo isso e confluir. Quem sabe a presença dos povos indígenas na construção de um novo constitucionalismo da América Latina, a partir dos Andes, que está rolando, está sendo feito, né? Traga outras perspectivas sobre aquilo que nós chamamos de país e de nação. Porque os povos originários têm outras contribuições ao debate,
tanto sobre a polis, quanto sobre as ideias de natureza, ecologia e cultura. Se formos capazes de nos abrir para toda essa riqueza, a atividade política será mais uma dimensão da existência e não uma ocupação predatória, que é o que nós temos, a política como uma ocupação predatória, como uma ação que serve à dominação. Tá bom? Lembrem da citação que nós lemos no Leonardo Boff sobre os estados? Ele diz: os estados são algo que tendem a desaparecer, porque a tendência é a humanidade viver em um único estado mundial, né? Uma superdemocracia global. Vejam a diferença do que é dito aqui pelo Krenak. Os estados também são muito pobres. Nós temos que aprender a atravessá-los e confluir, né? Então, a ideia não é rumar todo mundo para uma convergência, para um ideal, mas para uma confluência dos diferentes, né? Dos divergentes, dos diversais, no termo do Antônio Bispo, tá? E aí vem o capítulo final, que vocês leram também, para encerrar os nossos últimos 5 slides, tá? O coração no ritmo da terra, que é o capítulo no qual Ailton Krenak fala muito sobre a educação e a educação, os fundamentos da educação indígena, tá? Por isso eu coloquei aí, ó, construir o ethos pela educação. Lembrem, a gente tem como tarefa colocada na filosofia ambiental a construção do ethos ambiental. Ethos é essa atitude, esse valor, né? Esse hábito, né? Este lugar comum, esta morada, né? São várias possibilidades de tradução do termo grego ethos, tá? A construção desse ethos ambiental pela educação, né? E aí a gente vai usar algumas reflexões que o Ailton Krenak coloca aí sobre os fundamentos da educação indígena. Ele começa falando que o futuro ele não existe, porque ele não está posto, ele é apenas imaginado, nós apenas o imaginamos, ele diz. O mundo se constrói no aqui e agora. Vejam, novamente, aquela ontologia do aqui e agora posta, que a gente viu lá no módulo 1 de ontologia. A educação deve produzir pessoas e não moldá-las, né? Deve deixar que as pessoas sejam e não formatá-las. Tá? E aí tem uma citaçãozinha. Ao enxergarmos ao mundo, já somos. E o ser é a essência de tudo. Tá? Profissão, habilidades, etc., são camadas que acrescentamos a um ser que já existe e não aquilo que determina o que alguém será, né? Então, se a gente perguntar para uma criança da cidade, o que você vai ser quando crescer? Médico, advogado, diz logo, né? Que são as profissões que dão mais dinheiro, por exemplo, né? Então, isso tudo são coisas acrescentadas ao que a pessoa é, mas ela já é, né? Ela não passou a ser quando conseguiu um emprego, por exemplo. Né? Então, essa estrutura capitalista, mercadológica, funda a nossa pedagogia e leva a gente a nos compreendermos como produtos também. Eu, o professor, por exemplo. Eu, o escritor, por exemplo. O psicólogo, por exemplo. Né? Então, eu sou um produto da estrutura. Né? Quando alguém me pergunta quem é você, ao invés de dizer eu sou o Diego, né? A gente diz, eu sou o professor, escritor, tio, né? Esposo, enfim, e por aí vai, né? Filho. Então a gente nem consegue se autodefinir porque a gente foi modelado, foi moldado, né? Bom, o futuro como narrativa única, o perigo disso, o risco disso, né? O Ailton Krenak fala, olha só, o risco de imaginar um futuro assim, né? O futuro, imaginar o futuro, né? Dentro dos moldes, enfim, da sustentabilidade, como a gente viu agora no Leonardo Boff. O risco de ficar imaginando o futuro como nos ensinou este livro aqui do Leonardo Boff é muito grande, pois vem embalado em ansiedade, fúria e uma tremenda aceleração do tempo. Olhar sempre para o futuro e não para o que está ao nosso redor está diretamente associado ao sofrimento mental que tem assolado tanta gente. O vasto ecossistema do planeta também está sofrendo o estresse dessa aceleração, né? A pessoa entra de férias e se sente mal porque não está produzindo nas férias, né? A gente precisa produzir o tempo todo, tá? Tá nesse ritmo acelerado, porque o futuro
está sempre aí, surgindo, emergindo, me chamando, exigindo que eu esteja me movimentando, trabalhando, né, e tudo mais. Bom, e aí, olhem só, eu botei esse título para provocar. A forma do não saber versus o saber absoluto da ciência ocidental. A ciência ocidental, ou a filosofia ocidental, a filosofia eurocentrada, ela parte do pressuposto de que nós sabemos. Por isso, nós traçamos os caminhos, como no livro que a gente acabou de ler alguns trechos da sustentabilidade. Aponta-se os caminhos, né? Em contraponto com esta forma do saber absoluto, nós temos o não saber fundamental, né, dos indígenas, que não é um não saber no sentido de que não se sabe nada, é um não saber no sentido de que há uma abertura para o conhecimento do mundo, tá? Viram só? Então, mas olha só, olha o que ele escreve. Quando nós formatamos as pessoas desde a infância, nós podamos espíritos. No lugar de produzir um futuro, né, a gente deveria recepcionar essa inventividade que chega através das novas pessoas. As crianças em qualquer cultura são portadoras de boas novas. Em vez de serem pensadas como embalagens vazias, que precisam ser preenchidas, entupidas de informação, deveríamos considerar que dali emerge uma criatividade e uma subjetividade capazes de inventar outros mundos. O que é muito mais interessante do que inventar futuro. Não sei, meu filho. Olhe lá, de repente, pode ser. Desculpa, que meu filho perguntou um negócio aqui. Bom, viram só que interessante? Em vez de construir futuros, de moldar pessoas, modelar os espíritos, a gente tem que deixar recepcionar e deixar acontecer. Aquela criança que foi formatada a pensar dentro da estrutura da educação tradicional, por exemplo, poderia ter se tornado Leonardo da Vinci, por exemplo, do novo milênio. Mas não foi. Tornou-se o banqueiro, né? O médico, o psicólogo. Percebem? Por quê? Porque foram podadas as suas possibilidades naturais existenciais, né? Então, essa é uma reflexão interessante para a educação. Bom, na página 103, 104, ele diz o seguinte: para além de onde cada um de nós nasce, um sítio. Isso é legal para a gente em filosofia ambiental, vejam só, porque a gente amplia já e já traz para reflexão sobre a relação da pessoa, do ser humano, com o ambiente, de um modo geral. Ó, para além de onde cada um de nós nasce, um sítio, uma aldeia, uma comunidade, uma cidade, estamos todos instalados num organismo maior que é a Terra. Por isso dizemos que somos filhos da Terra. Essa mãe constitui a primeira camada, o útero da experiência da consciência, que não é aplicada nem utilitária. Não se trata de um manual de vida, mas de uma relação indissociável com a origem. Olha, o não saber fundamental aí, né? Não há um manual de como viver. Há uma relação harmônica, equilibrada, aonde eu vou aprender com a natureza, com a vida, com a existência, com cada nova forma de vida, né, a existir, tá? Nessa relação indissociável com a origem, com a memória da criação do mundo e com as histórias mais reconfortantes que cada cultura é capaz de produzir. Olha a aliança afetiva aí, olha a confluência acontecendo. Ao invés de pensarmos uma convergência, todos compreendendo que existe uma verdade que é o Big Bang, por exemplo, que é a verdade da ciência, da física quântica, da astronomia, enfim. Tá? Vejam, é muito diferente do que está sendo dito aqui. Cada cultura é capaz de produzir, que são chamadas, em certa literatura, de mitos. As mitologias estão vivas, seguem existindo sempre que uma comunidade insiste em habitar este lugar poético de viver uma experiência de afetação da vida, a despeito de outras narrativas duras do mundo, como esta narrativa que a gente viu aqui, da ciência, uma narrativa dura, né?
Isso pode não ter significado muito prático para concorrer com os outros em um mundo em disputa, mas faz todo sentido na valorização da vida como um dom. Isso é muito importante também para a gente em filosofia ambiental. Partir do pressuposto de que a vida é um dom em si mesma, de que a vida é sagrada em si mesma, né? E aí a vida do humano, do animal, da água, do ar, das estrelas, ela é sagrada em si mesma. Isso é interessantíssimo, tá? Vamos lá. A educação não tem nada a ver com o futuro. Afinal, ele é imaginário, o futuro, como ele colocou. E a educação é uma experiência que tem que ser real. Não uma experiência feita pensando lá na frente, que é o que a gente faz nas nossas escolas, no Brasil, na América Latina, né? Enfim, no mundo de um modo geral. A gente educa para o amanhã, para o futuro, não para o aqui e agora, não para o momento presente. A criança que está na escola para se formar, para entrar na universidade, para conseguir uma profissão. Ela é sempre lá na frente. Ontem eu vi um vídeo que é uma animação feita de uma charge do Charlie Brown e aquela amiguinha dele, que eu esqueci o nome da amiga do Charlie Brown, estão saindo da escola e aí ele está invocado porque tirou nota baixa e aí ele diz, não entendo por que a gente tem que sofrer tanto para tirar boas notas. Aí a amiga diz, eu acho que o propósito da escola é tirar boas notas. Os nossos pais mandam a gente para a escola para tirar boas notas. A gente estuda para tirar boas notas e entrar no ensino médio. No ensino médio, a gente estuda para tirar boas notas e entrar na universidade. Aí a universidade tem como propósito tirar boas notas. E quando a gente tira boas notas, a gente se forma e consegue um emprego. E aí a gente tem emprego para ter filhos e mandar os nossos filhos para a escola para tirar boas notas. E aí ela segue falando, repetindo essa ladainha. É uma crítica, né, a uma estrutura de educação que é feita para o futuro, não para o agora, né, que não faz sentido, tá? Vamos considerar, a partir daqui, que, quando falamos de educação, já não a associamos ao futuro, mas ao aqui e agora. A educação é fundamental para a filosofia ambiental. Isso não é mais o Krenak, já somos nós, eu falando, tá? Nós falando aqui. Possibilitar a experiência de viver a comunidade é tarefa desta educação, pensando no ethos ambiental, né? Possibilitar a experiência de viver a comunidade, ao contrário do canibalismo brutal da sociedade neoliberal, que é a competição. A educação que é posta em prática é inimiga do ambiente, da natureza e do cosmos, pois serve ao mercado, né? Ninguém vai ficar se preocupando em cuidar de natureza, em ter cuidado ético e amoroso com o mundo, com a árvore, com o mar, com o ar, com a atmosfera, enfim, né? Se isso não trouxer lucros para o mercado, né? Se isso não for commodities para serem vendidas, como os créditos de carbono, por exemplo, tá? Deixa, vai. Divirta-se. Bom, vejam só, em determinado momento aqui do texto, vocês leram, o Ailton Krenak diz, vamos fazer um experimento, vamos juntar 200 famílias e vamos dizer assim, vocês topam, pelos próximos 5 anos, tirar os seus filhos da escola e deixar os seus filhos aqui, tendo uma experiência de contato com a natureza, aprendendo a respeitar a natureza, a cuidar, a viver em harmonia? Aí ele diz, dessas 200 famílias, talvez umas 20 topem esse experimento. Por quê? Porque o pensamento primeiro vai ser, pô, meu filho, minha filha, vai perder 5 anos de estudo, né? 5 anos que ela vai ficar atrasada no estudo. Vai entrar na universidade só com 22, ao invés de entrar com 17, né? Olha o pensamento de produtividade, o pensamento mercadológico, capitalista, né? Então, como que é essa educação indígena, né? As escolas não são prédios, né? Mesmo que tenha um prédio, a escola em si não é o prédio, tá? O Ailton Krenak, inclusive, fala, eu tenho pensado muito sobre a escola embaixo da árvore. O Paulo Freire tem um texto belíssimo que nós vamos ler nos últimos encontros, chamado Embaixo da Mangueira,
né? Sentei, embaixo daquela mangueira eu sentei, uma coisa assim, embaixo da mangueira. Bom, escolas não são prédios. Conteúdos não são amarras, nem armadilhas. A educação é uma experiência de troca geracional, né? Existe uma fricção com o cotidiano. Fricção é um contato direto mesmo com o cotidiano. Não com o futuro, não com abstrações, conceitos abstratos, teoremas, né? Leis, regras. É um contato direto, uma fricção com a realidade, com o cotidiano. E temos também uma experiência diária de colaboração e não concorrência. Isso é fundamental, né? Inclusive para o ethos ambiental, porque enquanto a gente não conseguir parar de pensar nos moldes da competição, da concorrência, do mercado, o ethos ambiental não vai fazer sentido. Porque o ethos ambiental, ele não é um cuidado pensando num retorno de lucro ou algo do gênero, né? É aquela ideia de que a árvore que você planta, você não vai nem ver crescer, porque ela vai crescer para 100 anos para crescer, por exemplo, pensando nas grandes árvores, né? De longa duração de crescimento e tudo mais. Então, não existe o raciocínio utilitarista em um ethos ambiental, por exemplo, tá? Aí eu trouxe duas citações do Ailton Krenak para encerrar e iniciarmos o nosso debate, tá bom? Acabou que o slide era maior, mas deu o tempo certinho para a gente ter meia hora de debate. Vamos lá. As crianças Krenak anseiam por serem antigas. Isso porque, nas humanidades em que as crianças ainda têm a liberdade e a autonomia de aspirar mundos, que não é a nossa, tá? Elas valorizam muito os velhos, né? A nossa, ninguém aspira mundos. A gente só tem um mundo em vista, que é esse mundo construído no futuro. Esse é o mundo que as crianças da cidade anseiam. Um emprego, um concurso público, alguma coisa assim. Então, nós precisamos resgatar este modo de ser no mundo na qual seja possível para as nossas crianças ansiarem por novos mundos, aspirarem novos mundos, construírem novos mundos. Tá? As crianças Krenak não são educadas, mas orientadas. Não aprendem a ser vencedoras, pois para uns vencerem, outros precisam perder. Aprendem a partilhar o lugar onde vivem e o que têm para comer. Tem o exemplo de uma vida em que o indivíduo conta menos que o coletivo. Esse é o mistério indígena. Um legado que passa de geração para geração. O que as nossas crianças aprendem desde cedo é a colocar o coração no ritmo da terra, que dá título ao capítulo e encerra o livro Futuro Ancestral. Belíssimo, não é? Viram aí? A partir disso, qual que é a tarefa da filosofia ambiental? Tentando unir assim os pontos positivos do livro do Leonardo Boff e o que nós temos também aqui de positivo e belo e de encaminhamentos do Ailton Krenak, né? Temos essa ideia de que o futuro é ancestral, porque o saber já está posto. Mesmo que a nossa atitude seja uma atitude de não saber, fundamental, ao invés de uma atitude antropocêntrica de saber absoluto. Tá? Então, o futuro é ancestral porque o saber já está posto. Basta nos apropriarmos dele para construirmos os caminhos pedagógicos para que as pessoas compreendam e vivenciem o ethos ambiental. Entre os opostos, que são esses dois textos que nós vimos, né? Nós podemos encontrar os núcleos de encontro, as confluências geradoras de vida e de saber, né? Como a gente viu com relação ao conceito de cuidado apresentado pelo Leonardo Boff, né? A gente pode muito bem confluir o conceito de cuidado com o conceito de aliança afetiva, né? Nestes encontros e passagens, deixamos e levamos, e podemos então começar a pensar em uma ação construtora de mundos. Um mundo que se construa, ou mundos que se construam, com sustentabilidade, entre aspas, tá? E com alianças afetivas, sem a política dura e predatória do Ocidente. Então, talvez assim, a gente consiga construir sem política, sem a política predatória. Uma vez que alguém pode levantar a mão e dizer mas toda ação humana é uma ação política porque é uma ação social.
né? Então, a política está em tudo, tá? Então, que seja uma política de aliança afetiva, não uma política de convergência, e sim uma política de confluência. Tá certo? Então, é isso por hoje, esses 2 textos, tá bom? No próximo encontro, que vai ser o nosso 7º encontro, nós temos esses 2 textos aqui. Este que eu já enviei para vocês, Deixa eu até encerrar aqui a gravação e o compartilhamento. Este aqui, uma ecologia decolonial, para vocês irem lendo. E este daqui, que a gente tentou achar o livro inteiro em PDF, não conseguiu. Então, eu vou fazer, assim que terminar, vou escanear o primeiro capítulo, que é o que vocês irão ler, chamada Reinvenção da Natureza, tá? Não é um texto simples este daqui. Este daqui tem uma leitura mais tranquila, palatável, porque é uma linguagem mais próxima de nós. Este daqui, da Donna Haraway, é um texto de 1991 e é um texto importantíssimo para o feminismo. Mas o capítulo 1, ela faz uma análise muito interessante de como a ciência, né, fundou as raízes da continuidade do machismo, do patriarcado, enfim, mas como que a relação com as ciências da natureza também se estrutura assim. Bom, mas isso fica para o próximo encontro, tá bom? É uma leitura um pouco mais difícil, como eu falei, mas não se preocupem, qualquer dúvida podem mandar no meu privado ou no grupo, e a gente tira quando vocês estiverem lendo, tanto um quanto o outro, tá? E aí semana que vem a gente fala deles. Eu vou encerrar a gravação e a gente inicia o nosso debate.